você está prestes a acessar a bênção, a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. E a cada dia mais, quando nós temos consciência e nos submetemos a viver uma vida com Deus, a ouvir a voz de Deus e não os nossos próprios pensamentos ou os pensamentos de outras pessoas, nós acessaremos com fé o que Deus tem de melhor para o seu povo, para você individualmente, para você e sua família, para a sua descendência e para aqueles que virão depois de você. O povo, ele acessaria Canaã com fé, com a presença de Deus, com o poder de Deus. Então, qual é o meu ingrediente para eu acessar as promessas? Continuar na porta esperando em Deus e fé nele, confiança nele. E alguém que se relaciona com Deus e tem o seu interno bem trabalhado no caráter de Deus e em quem Deus é, esses permanecem firmes. Mas aqueles que não têm esse interno alicerçado na rocha, sai da porta da espera, elaboram planos na mente. Esse plano eu não consigo acessar, então eu vou elaborar um plano B, eu vou voltar atrás feito órfã, eu não vou para Belém, eu vou ficar aqui em Moabe mesmo. Aqui em Moabe eu tenho mais garantias, eu tenho mais segurança. Como que eu vou para um lugar que eu nem conheço e eu não conheço ninguém? Aleluia! Porque hoje eu entendo que a presença de Deus é melhor do que qualquer segurança física. Deus me traz aqui para falar com você as suas palavras e para liberar essa palavra e para lembrar de que Ele vai cumprir cada palavra que Ele prometeu. Ai, eu já sei essa palavra. Não, veja. Para você esperar, para você ter um comportamento de espera, você se convence internamente a esperar. Você diz para sua alma ficar quieta. Você diz para o seu interno, eu vou esperar. Isso é uma conversa interna. Você não tem como se comportar de uma maneira se primeiro internamente você não foi convencido ou convencida. Eu não vou reagir, eu vou me entregar, eu vou escolher a vontade de Deus, eu não vou me entregar à minha autodefesa, eu vou aceitar o processo de Deus. E estando consciente desse processo, você pode vir a chorar. Porque nesse lugar de conversa com Deus, de intimidade com Deus, de consciência dos processos, de crucificação da carne, de você ver que tem direitos e naquele momento ali você vai confiar no plano de Deus, você vai deixar a maldade rolar solta, vai deixar com que o plano continue em andamento, com que a mentira continue caminhando, porque foi isso que o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra de João 16. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas a tristeza, os discípulos, experimentaram a tristeza, mas Deus transformou em alegria. E a alegria que Deus trouxe, ninguém pôde tirar dos lábios dos discípulos o motivo pela qual eles estavam sorrindo. Porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, aquilo que roubou a alegria deles, dividiu os discípulos, não é? Cada um foi para o seu lado, cada um naquele momento que veio a tempestade,
mas Deus trouxe tudo de volta ao seu lugar. Fisicamente, obras foram manifestas da maldade que atingiu o ministério de Jesus, que atingiu o físico, não é? O físico, a carne de Jesus, que atingiu as pessoas que Jesus ama, que colocou a vida dele em perigo e houve morte. Então, o plano físico trouxe várias demandas, várias situações que aferiram dor e sofrimento. E naquele momento ali a alegria ela é tirada, não é? Como é que eles iam sorrir vendo Jesus numa cruz, vendo Jesus sendo acusado injustamente, vendo Jesus levando chicotadas, vendo Jesus pendurado em uma cruz, alguém que curou, alguém que libertou, alguém que ajudou, alguém que não fez mal a ninguém. E eu me emociono, porque não é Lilian na cruz, é o herdeiro do trono, é o filho do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho filhos e essa é a parte mais difícil para eu entender. A professora me ligou e disse: Lilian, a Ravi tá dizendo que tá sentindo muita dor na barriga e tá morrendo de chorar. Corri pra escola e fui pegar a Ravi. E naquele momento Jesus diz: Pai, né? Se possível for, passa de mim esse cálice. E você ter que, como pai, ver tanta maldade de seres humanos com a vida de um filho. Então é algo que eu jamais vou entender, esse amor de Deus. Esse amor sacrificial que Ele tanto nos ensina. Hoje desistimos muito fácil de pessoas, né? E aqui eu não estou falando de uma generalização, mas de alguém que está alinhado e sabe o que Deus quer que faça. Hoje eu entendo isso. É alguém que tem uma vivência com Deus e que sabe exatamente o que está fazendo em Deus, sabe exatamente a cada passo que está dando com Deus. Não é uma pessoa que decide com a sua cabeça, que arquiteta com a sua cabeça e fica dizendo que Deus está validando cada passo, que é Deus que está mandando, aonde tudo que está fazendo é o próprio querer, a própria vontade, é porque não quer ficar para trás, é porque quer mostrar resultados, né? Fica questionando o ministério de Moisés, porque que Deus só fala com Moisés, só faz com Moisés. Não, faz comigo também, fala comigo também, faz na minha vida também. Então é um espírito questionador, é um espírito questionador, e me fugiu a palavra. Esse espírito questionador e de comparação, ficar se comparando, não é ficar contabilizando o que Moisés tem e o que eu tenho, o que Moisés tem e o que eu tenho, não é? E na palavra de Deus, lá em João, capítulo 16, deixa eu falar com você que momentaneamente perdeu a alegria, momentaneamente está confuso e confusa, não está entendendo o cenário, não tá, a palavra de Deus diz que os discípulos, em João capítulo 16, lá no verso 19, Jesus diz assim: Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: Vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar? Um pouco, e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco, e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então eles seriam afetados na área das emoções. Eles ficariam tristes. Eles ficariam em dor. Eles ficariam dispersos. Jesus sabia de tudo isso e anunciou.
Mas Deus me traz aqui com uma palavra, que é o próprio Deus que trará alegria para o seu coração. E eu falo sem medo, não é para ser positiva, mas porque a palavra de Deus é viva. E você sofreu com obra da injustiça, com obras físicas, com obras malignas, obras da maldade, porque aqueles que arquitetaram todo o plano estavam realizando um desejo do diabo, estavam sendo influenciados pelo reino das trevas, estavam sendo influenciados por potestades, por principados, por governantes. Mas Jesus, o Filho de Deus, aquele a qual eu falo em seu nome, destruirá todas as obras do diabo que tem se levantado contra a tua vida, contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus, contra o propósito que a tua vida em Deus carrega. Porque o que vai prevalecer para você que está debaixo da palavra, que se compromete em obedecer a Deus e em fazer a sua vontade, mas que tem sofrido perseguição, que tem sofrido afronta e tem sofrido com obras da maldade, o que vai prevalecer é o que Deus projetou para com a tua vida. Então o que a gente faz no processo? Suporta essa dor. Fica equilibrado e equilibrada mesmo com dor. Mesmo sendo afetado na área da emoção. Mesmo que por um momento você perca a alegria. Porque quem tirou Isaac de Sara? Ninguém. Quando Jesus ressuscita, quem levou ele para o túmulo? Ninguém, porque a alegria que Deus trará para toda essa injustiça, ninguém poderá destruir o que Deus vai fazer. Construiu a forca, Amã. Levantou a forca, Amã, e tá esperando uma autorização para te enforcar. Mas Deus traz honra, Deus traz honra, e Deus traz honra pública contra as obras da maldade. Para mostrar para Amã que quem tá no governo é Deus. Quem tá no controle da tua vida é Deus. Então você está lutando pelo bem-estar da sua família, pelo bem-estar do seu povo, como Mordecai. Você está lutando pelo bem-estar da salvação das almas. Você está lutando, você está intercedendo, você está em prol desse propósito para a sua empresa, para as vidas que estão na sua empresa, para a sua empresa crescer, para você dar manutenção, para se multiplicar, para ser fonte de vida. Você ensina e você está focado em ensinar, em tirar as pessoas dessa prisão mental, dessa dor e desse sofrimento, com a verdade, não com a mentira. Então Deus te honrará diante da obra da maldade, porque Amã quer reconhecimento, Amã quer que você se subordine, Amã quer que você valide ele, Amã quer que você valide a gabarite, né? Deixa eu tentar encontrar uma palavra, que Amã, ele ficava assim com Mordecai, porque Mordecai não validava Amã. Não validava Amã. E uma emoção e um ego inflamado fez o quê? Fez Amã, ao invés de olhar para si e se tratar, não. Ele ficou mentalmente dominado, vou falar para você entender, mentalmente dominado pelas trevas, pelas obras da maldade. E quando a gente está focado na vida de alguém, em perseguir, em destruir, em acabar, você deixa de viver a própria vida. Ele começou a perseguir Mordecai e o povo de Deus. E o que aconteceu? Ele foi enforcado na forca que construiu e perdeu tudo.
Porque ele começou a perder tudo no momento em que ele decidiu. Ao invés dele ir pro governo, falando uma palavra para você entender, ao invés dele ir lá pro governo, dar assistência ao rei, assumir as suas responsabilidades no governamental, como pai de família, como esposo, como líder, não. Ele começou a focar na mente. A mente dele foi dominada. Matar Mordecai e exterminar o povo de Deus. Então ele deixou de viver a própria vida. Ele deixou de olhar para si. E ele começou a colocar como propósito da sua vida matar e destruir. Matar e destruir. E quem é que realiza essas obras? Quem é que rouba, mata e destrói? A quem pertencem essas obras? A que espírito está esse reino? É o espírito das trevas, é o espírito da maldade, é o espírito do diabo. Isso não vem de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É o que Deus está dizendo para você. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Você vai acessar com muito louvor. Começa a louvar. Começa a louvar. Porque quando chegares no ambiente, terá apenas os despojos. Porque os inimigos vão fugir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nos sentimos cercados como Josafá. Nos sentimos só como Daniel. Porque estamos sendo pressionados pelas obras da inveja, pelas obras da cobiça. E sentimos isso fisicamente. Sentimos em nossos ossos. Somos rodeados por esse tipo de obra má. Eu estou tentando botar em palavras. Porque se você ainda não discerniu, muitas vezes a pressão que está sendo essa pressão psicológica, a pressão física, esse esgotamento físico, esse esgotamento, tá fugindo a palavra porque a mente tá cansada, mas fisicamente você tem consciência. E por isso mexe com a tricotomia do teu ser. É por isso que mexe com você por inteira. Com você por inteiro. Como mexeu com Jesus. Porque ele tinha consciência de tudo que ele passou. Então, quando nós temos consciência, isso vai mexer com as nossas emoções. A vida, cercada pelo olhar da inveja, o olhar da cobiça, o olhar, né, parece que fica ali sugando a sua energia. Mas eu repreendo em nome de Jesus toda obra de maldade sobre a tua vida, todo espírito contrário de perseguição. Também em nome de Jesus, Deus é o nosso escudo. E bate em retirada toda seta, toda dardos inflamado contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus disse, peçam em meu nome. Peçam em meu nome para que a alegria seja completa. Então eu oro em nome de Jesus, para que no nome dele ele nos dê força, para que venhamos cumprir o seu plano, para que nos venhamos render a sua obra e diariamente, como Maria dizer, somos os teus servos, somos as tuas servas, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. A palavra de Deus diz assim, ó, verso 22. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Eu os verei outra vez. E Jesus estava falando. Os discípulos ainda não estavam vivendo, mas só em saber
só em ouvir o que Jesus estava falando, só em ter consciência, embora eles não estivessem entendendo que palavras era aquela, um pouco me verá, e daqui um pouco me verá de novo. Eles não estavam entendendo, diz a palavra, que venha ser isto que ele está nos dizendo. Verso 17. Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo, e vou para o Pai. Então eles não estavam tendo esse entendimento na sua mente. E Jesus diz, porque eu lhes falei isso, o coração de vocês se encheu de tristeza. Então veja, porque afetividade, sentimentos, emoções, você é um ser humano. Então por mais que você não esteja vivendo, não é? Eles não estivessem vivendo aquela separação física, mas só em ouvir que eles iriam ficar apartados por um tempo do seu mestre, aquilo já encheu o coração deles de tristeza. Então quando Deus te dá consciência de processos, de obras da maldade, de situações que a sua vida vai passar, tudo bem, Senhor, eu sou forte, eu te amo, vai mexer com você. A gente ama ele sabe disso. Ele sabe que a gente quer se entregar, que a gente quer se render, que a gente quer que o Espírito Santo nos governe, mas ele sabe que só em ouvir, isso também mexe com as nossas emoções, porque não é fácil. Não é fácil ir ao matadouro, mudinha. Se não convencer a carne antes, oxe, a língua corre solta. Muda que nada. Mas isso é um convencimento interno, isso é uma conversa interna, uma conversa de você para com o Pai. Não é? Eu quero tua vontade, eu confio em ti, eu confio no teu processo, me ajuda. E aí você passa realmente calado e calada, porque no secreto, no interno lá, você, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já decidiu. Eu não vou reagir, eu vou me entregar. Eu vou me entregar à tua vontade e ao teu querer. Então, por isso que quando a situação vem, você não reage. Porque você decidiu antes. Você alinhou antes com Deus, com o Pai. Porque você confia nele. Então, a palavra do Senhor diz assim. Continuando no verso 23. 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. Então, se encheu de tristeza pelo que Jesus falou. Mas Jesus os veria outra vez. E o coração deles, que estava cheio de tristeza, agora estaria cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, o nome de Jesus Cristo, Ele lhes concederá. Ele irá lhes dar. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus está dizendo. Para que a alegria de vocês sejam completa. Peçam, que Deus vai lhe dar. Peçam em meu nome, o nome de Jesus Cristo, que Deus vai lhe dar. Para que esse pedido? Para que a alegria de vocês sejam completa. Aleluia, glória a Deus. Então, esta é a primeira palavra que o Pai me pediu para liberar para a sua igreja, sobre tirar a tristeza do coração
e encher o coração de alegria. Porque assim como ele também fez na vida de Sara, acredito também que Isabel não esperava que com aquela idade ela iria gerar, mas Deus atendeu o pedido, ouviu a oração do seu esposo. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, porque Deus ouviu a tua oração. Deus também vai fazer você gerar. Não há possibilidade de gerar. A idade não ajuda. Você não tem meios físicos que te ajudem a gerar, que colabore com essa gestação. Mas assim te diz o Senhor, por meio sobrenatural, por meio da presença de Deus, por meio do poder de Deus, o físico vai fazer você gerar. Vai fazer a tua saúde gerar, vai fazer a tua conta financeira gerar, vai fazer a tua vida gerar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque muitas vezes a nossa saúde, muitas vezes não. Porque existem pessoas que a saúde não tem gerado, tem se deteriorado. Tem pessoas que não geram financeiramente, mas vão gerar, assim nos diz o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, você também pode orar para que Deus abençoe a tua conta, para que Deus faça a sua conta prosperar, para que Deus faça a sua conta multiplicar, para que você seja uma bênção na vida de pessoas, para que você seja uma fonte de Deus na vida de pessoas. E lembra, você já é. Lembra? Quando eu falei no vídeo anterior, eu já buscava um tempo com Deus, arrumava um jeito com Deus, com meus filhos, com minha casa. Mas eu queria mais, porque o meu trabalho demandava muito tempo. Era de segunda a sábado, feriado e etc. Eu só via os meus filhos no domingo. Então, veja, mas eu já tinha o hábito. Eu não ficava com aquela oração, Senhor, quando o Senhor tu me tirar dessa empresa, eu passo o tempo com o Senhor. Não. Muitas vezes, eu passava madrugada acordada e muito café e ia trabalhar no outro dia. Mas eu tinha que passar tempo com ele, eu tinha que me acordar mais cedo e assim faz, né? Já faz tempo, então eu posso contar. Já faz tempo, então eu posso contar. Por quê? Porque existem muitas pessoas que querem que Deus faça a conta gerar. Mas quando Deus dá qualquer coisa, essa pessoa nunca lembra de ninguém, nunca semeia na vida de ninguém, nunca faz nada por ninguém, é só pra si. Então, se você já tem o hábito de abençoar, não tem problema de você pedir pra Deus abençoar ainda mais, pra que você seja a fonte. Tô falando com pessoas que se receberem hoje 5 arroz, vai pegar 2 e vai doar, vai pegar 3 e vai doar e vai deixar 2 na despensa. De alguém que já tem um coração voluntário, que já tem um coração que compartilha. De alguém como Davi, que assumiu o trono, mas não se esqueceu de cumprir e de honrar a sua palavra. Mesmo que pessoas houvessem morrido, mas ainda existia descendentes de seu amigo Jonatas, né? E ali Davi cumpriu a sua palavra, a aliança que ele tinha com Jonatas. Então ele não assumiu o reino, ele foi egoísta só para si. Ele pensava no povo. Quando seu filho Absalão, ele tem aquele espírito ali de revolta, né? De rebelião. Embora que existia uma palavra que a espada não se apartaria, né? Da casa de Davi. E Davi ali, ele sai do ambiente para que o povo não fosse atingido. Ele toma ali uma decisão para preservar a vida do povo de Deus. Então Davi, ele não é apegado ao que Deus deu. Ele não se apega a isso para ser quem ele é. Para você entender. Para também não generalizar. Eu não posso ter nada. Eu tenho que estar aqui nesse lugar de pobre coitado. Não, Deus quer abençoar. Deus quer te abençoar. Para você ser bênção na vida de outras pessoas. Para você ser bênção na vida das Agais. Até que ele dê as liberdades às Agais. Porque Deus, ele tem os seus processos. Para dar ao ser humano essa autonomia, essa liberdade, essa estabilidade financeira. Mas por que muitos não chegam? Porque andam no seu próprio entendimento.
Então você tem que entender que quando a gente entra nesse reino abençoado, a gente entra miserável, a gente entra pobre de mente, pra gente entender. A gente entra pobre de mente. E aí a gente tem que nascer de novo. Nossos pensamentos precisam ser renovados, a nossa identidade precisa ser restaurada de filho. Então, há um processo enorme. Então, nesse momento, a gente ainda não tá como H, com a carta de euforia, não é? A gente ainda tá naquele lugar ali de receber de alguém para você entender esta palavra. Então, quando a gente entra nesse reino, no reino de Jesus Cristo, a gente tem que nascer de novo. A gente entra pobre. Você pode ter a conta ser o mais ricão desse mundo. Mas, se é o seu primeiro contato com Cristo, em Cristo, você é pobre. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa conhecer a Deus. É por isso que a gente é pobre. Porque o nosso espírito é pobre. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa andar na verdade. Precisa conhecer a Deus, conhecer Jesus. E sem esse contato com Ele, com a sua palavra, como é que você vai conhecer a verdade? Não, é porque meu pai, minha mãe, a cultura diz que a religião é assim, diz que tem que ser assim. Não, não é o que as pessoas dizem, é o que Deus diz. É o que a palavra diz. É o que o seu relacionamento com Deus diz. E aí você vai alcançar lugares e acessos que jamais imaginou na sua mente. Que seus pais não conseguiram chegar, mas porque vai confiar na voz de Deus, tem que ser clara. Por que muitos não estão acessando as bênçãos? Porque não estão confiando na voz de Deus, mas estão confiando nos espias que não têm relacionamento com Deus, que são incrédulos, que vivem de físico e que não confiam na água viva, no pão vivo, que não confia no que sai da boca de Deus, porque nós não vivemos só de pão. Então, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quem confiou nos espias, traz ali, os espias, eles falam do cenário, ok, mas o problema é, falando com as minhas palavras, eles dizem assim, a gente não vai entrar não, a gente não vai entrar não. Você tá entendendo? O que eles falam? O que eles falam, tanto Moisés chora, o povo chora, sendo que Moisés vai falar com Deus. Já outros que também foram espiar a terra com eles, já tiveram uma outra maneira de pensar. Por quê? Porque eles confiavam em Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus e não nas suas capacidades. Então entenda, existe coisas boas, maravilhosas, que você vai acessar com fé, com confiança em Deus, que fisicamente, o físico, eu quero te contar um testemunho, mas só quando acontecer, porque eu fiz algo que o Senhor mandou, que pra muito é loucura, mas eu não vou contar agora. Quando tudo tiver certinho eu conto, lá, quando Deus mandar. Mas eu já fiz tanta coisa que quem olhar diz, que loucura é essa? E no final, resultados inesperados, porque eu confiei na palavra de Deus. Entende? Isso é fé. Então, você acessa com fé, com confiança na palavra que Deus liberou. Então, cuidado com a voz incrédula, porque a voz incrédula não acessa Canaã. A voz incrédula não acessa Canaã. O que acessa Canaã é a fé. É a fé em Jesus Cristo. É permanecer na porta, porque a porta vai se abrir. A porta vai se abrir e eu e você vai acessar. Sabe por quê? Porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então o estado do seu coração hoje é tristeza. Está triste porque ouviu uma má notícia. Está triste porque perdeu o controle físico. Está triste por causa de coisas que não entende. Está triste por causa de toda a obra da maldade. Pois assim nos diz o Senhor para nos lembrar da palavra liberada. Deus encherá o seu coração de alegria. Deus porá e
Isaac nas tuas mãos e tu ainda darás manutenção àquilo que Deus vai te entregar. Deus mudará a tua realidade física. Deus tira a escassez, Deus tira a esterilidade, Deus tira a impossibilidade, Deus tira os inimigos da terra e coloca você na terra, porque lá atrás Ele nos prometeu, antes de eu e você existir, antes de eu e você estar no ventre, essa palavra já existia, as bênçãos já estavam disponíveis e eu e você vai acessar no nome de Jesus. Ficai firme, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque os inimigos que hoje vos perseguem, você nunca mais verá. Os inimigos que estão na terra, Deus expulsará da terra, porque Deus cumprirá a sua palavra. Não por causa da minha justiça e da tua justiça, mas porque quem está na terra é mau e Deus vai tirar da terra e colocar você e inserir você e estabelecer você e posicionar você. E o que eu e você vai fazer? Dar manutenção à terra, não esquecer de Deus, permanecer nesse relacionamento e viver para a glória de Deus. Para que Deus se mostre, para que Deus se revele, para que as nações ao nosso redor vejam a santidade dele na nossa vida. Eu vou lembrar de novo, Deus encherá de alegria o nosso coração. Deus encherá de alegria o nosso coração. Deus encherá de alegria o nosso coração. Deus tira a esterilidade da tua vida, Sara. E você vai começar a gerar financeiramente, diz o Senhor. Os crentes ficam tudo assim, né? Porque estão traumatizados, veio lá de trás no espírito de miséria e acha que devem continuar com esse espírito, mas Jesus já nos libertou. Existiu o tempo da farinha, existiu o tempo do azeite, existiu o tempo do maná, existiu o tempo das codornices, mas também existe o tempo da Canaã, da estabilidade, da terra que mana leite e mel, porque Deus já preparou a tua vida, Deus já preparou o teu coração para receber a grande bênção que Ele vai depositar em tuas mãos, que Ele vai colocar em tuas mãos, que Ele fará as tuas mãos acessar. Para quê? Para administrar. Para quê? Para multiplicar. Para quê? Para ajudar. Para quê? Para também semear. Para ajudar. Deus sabe exatamente nas mãos de quem Ele colocará coisas grandes. Porque exige de mim e de você uma grande responsabilidade. Individual, coletiva, social, com equidade, com igualdade, sem receber presentinhos, sem receber jeitinho, sem... é porque eu conheço ela, deixa eu passar na frente. Não, vai enfrentar a fila como todo mundo está enfrentando. Não é? Quantos hoje Deus deu tanto conhecimento, tem diplomas maravilhosos, e pessoas não têm acesso. Só quem tem acesso é quem tem recurso. Não é? Ou o contrário. Por exemplo, o meu plano de saúde não aceita todos os médicos. Tem médicos que só aceita alguns outros planos de saúde. Mas vamos dizer que esse médico acessasse. E aí eu tô ali, eu liguei, eu agendei, eu marquei a minha consulta. Aí vem alguém que conhece esse médico, que tem acesso a esse médico, ou que tem mais aquisição. Isso é tão real, irmãos. Eu trabalhei em uma concessionária que o carro era o carro do momento na época. E eu me lembro de um homem que veio falar comigo, não, porque eu lhe dou um dinheiro para você me colocar numa posição favorável na fila. Veio falar logo com quem? Para você me colocar numa situação favorável na fila. Então, veja, existe isso sim. Pessoas querem favor através de... querem acessos, querem manipular acessos.
Mas aí vai dar do caráter de cada pessoa. Se essa pessoa é a imagem de Cristo, ela não vai ceder. Mas se essa pessoa é a imagem do diabo, vai dizer, tem mais alguém aí que queira passar na frente? Mas não entende que recompensas rápidas, dopaminas rápidas, é dor e sofrimento por muito tempo. Veja Adão e Eva. Veja Davi. Agora veja Josué e Caleb, que esperou o tempo de Deus, que viveu o processo de Deus e que acessou Canaã, terra fértil, terra boa. Por que eu tô dizendo isso? Porque existiu pessoas no meio do caminho que quis pegar os despojos de Jericó, que quis colocar na tenda aquilo que não é seu, que quis roubar o que Deus disse que era para destruir, que quis ficar com aquilo que não era seu. Então entenda, existem pessoas que no meio do caminho não aguentarão esperar a bonança de Deus e vai querer dar seu jeito, vai querer ficar com o que não é seu. Você tá entendendo? Mas cada um é responsável pela sua vida, porque é individualmente que prestaremos conta por cada palavra e por cada obra das nossas mãos. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.